Olá, galera da Arsenal Brasil, tudo bem com vocês? Então, amanhã, 11 da manhã, a gente recebe o Sheffield United em casa, transmissão ali apenas do Star Plus. E, bom, é o primeiro jogo mais acessível que a gente tem em um tempo, né? Desde aquele jogo contra o Bournemouth, a gente tem uma tabela mais dura por aí, né? E eu acho que vai ser uma boa mudança de áreas, né? O Sheffield é um time que não tá bem, tem um ponto no campeonato, embora no jogo deles contra o Tottenham eles tenham tido a chance de vencer fora de casa e não venceram, em parte por pressão da arbitragem, em parte por uma falência coletiva de mental no final. O time não conseguiu segurar a vitória. O Pi tomou a virada em 3 minutos, eu acho, já nos acréscimos. Mas também é um time que tomou 8-0 do Newcastle. Eu não acho que vai ser um jogo fácil, estilo 8-0 do jogo do Newcastle. Mas é um jogo que a gente não pode não ganhar os 3 pontos. Se jogar bem, se jogar mal, enfim, não sei o que vai acontecer. Mas ganhar tem que ganhar, não tem muito jeito. E eu diria isso para qualquer versão do Arsenal desde que eu conheço o Arsenal há 30 anos. A gente não pode perder ponto num jogo desse. Então, assim, o que a gente vai fazer com o time? Eu não sei, mas a gente parece ter algumas limitações aí para a escalação, né? A gente está falando aí de um Gabriel Jesus que sentiu no jogo contra o Sevilha e não vale a pena arriscar, né? E aí a gente fica entre o Nketiah e o Havertz ali para centroavante. O Trossard quando jogou lá não foi muito bem. Eu não sei se ele combina muito bem jogando de falso 9 no jeito que a gente está jogando atualmente. Mas eu acho que acima disso seria um jogo interessante para o Arteta mandar recados, né? Ele gosta de mandar recados, ele gosta de manter os jogadores dele engajados é, no, no, no time. Ele admitiu que foi um erro no passado ter rodado tão pouco que ele deixou basicamente boa parte do grupo dele meio sem ritmo no final, quando a gente precisou usar os jogadores. E eu acho que em grande parte isso explica por que o Nketiah, por exemplo, está jogando mais do que o futebol dele merece, né? Em parte é porque se a gente não mantém o jogador integrado e trabalhando e tudo mais, a gente depois, quando precisa, ele vai ser pior ainda, né? Então é uma ideia mais ou menos de ruim com ele, pior sem ele. E a ideia de que não seria ruim, pior sem ele é tola. A gente não tem dois jogadores maravilhosos por posição. Ninguém no mundo tem dois jogadores maravilhosos por posição. O próprio City tem um banco hoje em dia muito mais limitado do que ele tinha antigamente por uma série de motivos que não sei se vale a pena entrar enfim, nesses detalhes sobre é, composição de elenco, mas a ideia é que você tenha 6 jogadores ali de reserva que consigam fazer 2, 3, 4 funções e consigam ter mais minutos e levar mais do time adiante, porque eles se mantêm engajados e conseguem um desempenho médio melhor, né? Então, a ideia por trás disso é mais ou menos essa, para vocês entenderem. Então, o Nketiah é um jogador pouco versátil. Ele só consegue jogar de centroavante. E é por isso que eu acho que, inclusive, a Gava jogando muito, né? O Gabriel Jesus não tá exatamente voando. E então, sempre que a gente precisar de um reserva, a gente vai acabar indo para ele. Por mais que ele não seja um grande jogador, eu acho que a questão não é se ele é um grande jogador ou não. Isso é óbvio que ele não é. A questão é se ele consegue fazer um trabalho minimamente necessário, assim. O problema do Nketiah é que às vezes ele joga muito bem e às vezes ele é o pior jogador em campo. E tem muita pouca margem entre isso, assim. Ou ele tem um jogo nota 7, 7,5, assim, um jogo muito bom, onde ele corre, ele pressiona, ele marca, ele cria oportunidades, cria boas corridas, cria espaços, dá boas finalizações, pode não fazer o gol, mas está em boas posições e tudo mais. Ou ele parece que, sei lá, foi drogado na entrada do campo e não consegue fazer nada. Assim, são dois extremos da atuação dele.
E eu acho que esse é o tipo de jogador que a gente tem que se afastar, né? Jogadores que têm muita variância entre as suas atuações. Eu prefiro um jogador que seja nota 8 todos os jogos, do que um jogador que seja nota 10 e nota 0, dependendo da semana. E a gente tem vários jogadores desse perfil que estão sendo lentamente retirados do time, né? O Partey é um jogador meio assim, bem assim, e já não é um jogador tão mais importante. A gente trocou ele pelo Rice, que é basicamente esse cara que é tipo nota 8 toda a semana. Ultimamente ele tem sido nota 10 toda semana, mas você entendeu o ponto. É, então a gente procura jogadores mais consistentes. Eu acho que é por isso que o Saka não sai do time. É por isso que o Martinelli não sai do time, porque ele sempre entrega o mesmo nível de atuação. Ele sempre vai atuar do mesmo jeito. É, e aí a gente evita o risco do dia ruim de dois, três caras afundar o time. Então acho que tem muito por aí, assim, na hora de construir o nosso elenco. Então, Nketiah é um cara que eu não vejo no longo prazo no Arsenal, mas hoje é o que tem, basicamente. E como a incorporação do Havertz não tem sido. Não sei se não tem sido tão boa quanto o Arteta esperava, porque eu não sei o que ele esperava, não conversei com ele. Mas certamente, eu acho que talvez ele esperasse um pouquinho mais de produtividade da parte dele, tipo gols e assistências. Ele tem um gol de pênalti dado e uma assistência no jogo contra o City e não fez muito mais assim. Ele não é um cara que vai tocar muito na bola, não é o plano de jogo para ele, mas ele acho que se esperava que ele conseguisse ser mais decisivo, o cara que vai tocar 20, 25, 30 vezes. Não, ele não é tão ruim assim, né? Na incorporação. Ele vai tocar 40 vezes na bola, 45 vezes na bola no jogo. E isso é intencional. Ele é um jogador de baixa intensidade na bola, no sentido de ele vai passar pouco tempo buscando a bola, porque ele está buscando o espaço. O trabalho dele é outro. Mas se espera que quando ele descobrir esse espaço, ele vá fazer intervenções importantes no jogo. Eu acho que é isso que está faltando. Esse é o passo que está faltando. Obviamente, ninguém está feliz com o fato de ele não estar conseguindo fazer isso. E aí tem uma questão. Onde a gente quer que o Havertz jogue nesse jogo? Porque ele pode jogar de centroavante, deixar o Nketiah no banco, ou ele pode jogar no lugar do Odegaard, que é o lugar onde ele jogava no Leverkusen. No Leverkusen, ele fazia o trabalho que o Odegaard faz no Arsenal hoje. Não um trabalho que ele foi contratado para fazer do outro lado do campo e com responsabilidades defensivas um pouco mais intensas, né? Então, eu acharia um experimento interessante, já falei sobre isso aqui, especialmente porque o Odegaard está muito mal nessa temporada, em geral, nos últimos jogos em especial. Se você for olhar os números dele, todos os números dele caíram. Os números de produtividade, tanto criativa quanto de finalização, caíram muito. A seleção de chutes do Odegaard é péssima. Ele está chutando em média 6 metros mais para fora, mais distante do gol. Então a chance da bola entrar, ela começa a cair vertiginosamente depois de uma certa distância. Então é uma seleção de chutes ruim, é uma seleção de passes ruim, ele tem a métrica de criação dele não está boa. Então assim, estamos falando de atuações de- dispensáveis, né? Chega ao ponto, o que acontece? Qual o grande problema do Odegaard? Taticamente. E aí, isso é uma coisa que, quando dá certo, dá muito certo, mas quando isso é anulado, ele se torna um problema. Que quando aquele trio da direita não funciona, o Odegaard se torna um problema para o Saka, porque ele começa a atrair mais marcação para aquele campo, para aquele canto do campo, porque o Odegaard tem uma dificuldade muito grande de se descolar daquele grupo e se centralizar e buscar jogo em outro lugar. Já falei sobre isso no pós-jogo, mas isso é uma coisa que depois ouvindo outras pessoas até melhores do que eu nisso, elas corroboraram isso, então eu acho importante a gente falar sobre isso. E de que no momento assim, ele ele tem poucas ferramentas para sair de jogos ruins. E assim, a gente não pode esperar que o nosso capitão, que o nosso principal jogador criador, ele só consiga ser efetivo dentro de um conjunto muito estreito de parâmetros, né? O gramado não pode estar pesado, o time adversário não pode estar pegando, mordendo muito, o gramado tem que estar perfeito. Você começa a criar uma série de condições que dificultam a manutenção do jogador a longo prazo. Então, se a gente vai decidir que tem jogos que são jogos de Odegaard, tem jogos que não são jogos de Odegaard,
e a gente tem que revezar ele com outros caras, sei lá, Vieira, Smith Rowe, o próprio Havertz, não sei. Embora eu acho que o Vieira, enfim, não vejo tanta diferença. Eu acho que o Odegaard é muito melhor do que o Vieira e do que o Smith Rowe, assim, sem dúvida. São quatro jogadores de estilos muito distintos e eu não tenho muita certeza se dois deles combinam para algo, assim. Essa montagem desses dois oitos do nosso elenco não tá legal. Eu não estou muito satisfeito. Talvez exista alguém que transforme o Odegaard no jogador que ele foi na temporada passada, sem que a gente perca tanta presença ofensiva. E esse jogador talvez esteja no mercado, não sei. Talvez a gente precise entender, talvez a gente entenda ao longo da temporada que, na verdade, o Havertz é a escolha correta para a posição, e a gente tem que procurar um outro left eight. O Havertz ou o Vieira ou o Smith Rowe se adapte super bem à posição de left eight e a posição do 8 pela direita fique ultrapassada pelo que a gente quer fazer agora. Enfim, conforme a gente vai evoluindo taticamente, assim, o Arteta não é um mero copiador do Guardiola. A gente hoje em dia joga de uma forma bastante diferente, mas os princípios do jogo são parecidos. É, e não são universais dentro do mundo do jogo posicional, para deixar claro. Existe uma divergência bem grande nesse assunto, não é porque eles têm a mesma filosofia de jogo, é porque eles têm um estilo de ver o mundo parecido. É uma questão de quase filosofal mesmo. Então, assim, qual é o negócio? O Arteta curte a ideia do controle, ele curte a ideia do controle para uma forma muito diferente, né? A gente tenta controlar os jogos através nossas ações fora da posse de bola, muito mais do que dentro da posse de bola, mas existe um consenso dentro do mundo, da cabeça do Guardiola e das pessoas que trabalham mais próximos às ideias dele, de que a progressão central é a coisa mais importante que você pode ter num time. E a saída do Partey do time nos fez perder muita progressão central, porque o único progressor de bola central, seja por passe, principalmente por passe, mas porque a gente não tem muito espaço para carregar a bola, porque a gente geralmente o jogo de sábado é o padrão dos jogos que a gente enfrenta nesse campeonato. Tirando jogos fora de casa contra uns times mais fortinhos e uma meia dúzia de times, assim, do tipo, sei lá, jogando em casa, eu acho que os times que vão querer tentar dar de frente com a gente vai ser o Tottenham tentou, a gente só perdeu porque o Jorginho fez aquela cagada, a gente ganhou do City, mas enfim, jogamos de um jeito um pouco peculiar. O United jogou tudo retrancado lá atrás, o Liverpool não vai jogar. O Newcastle tem bastante expectativa de quando a gente enfrentar eles em casa, eles devem ter acho uma atitude bem conservadora contra a gente também. Então, assim, a gente está falando de 15, 16 times que vão jogar todos retrancados lá atrás. Então, dentro desse cenário, que é o cenário mais provável da gente enfrentar, não tem muito espaço para carregar a bola, porque os adversários já estão todos enfornados na própria defesa, entendeu? Então, a progressão central através do passe ela é muito mais importante. E sem o Partey, toda essa responsabilidade fica para o Zinchenko, e eu acho que a gente está percebendo que colocar essa responsabilidade inteira em um jogador torna o jogador menos efetivo, porque ele fica manjado, ele fica telegrafado, e é muito mais fácil anular um jogador do que dois. Quando você tem duas possibilidades para te matarem, você tem que espalhar mais os jogadores. Você não pode concentrar eles de um lado do campo para tentar cortar as linhas de passe. E as linhas do campo se abrem, né? Inclusive, eu acredito que parte do motivo do Odegaard não estar jogando bem é essa transição para além do Partey, né? O Rice é um jogador que pende mais para o lado esquerdo do campo e ele não é um jogador que tem um passe progressivo vertical muito bom e ele conscientemente não tenta ficar fazendo ele para não se queimar. Como, por exemplo, o Xhaka fez quando foi contratado pelo Wenger. O Wenger era um técnico muito mais acredite nos seus sonhos, reage a assalto das ideias, né? Então ele falava, Xhaka, se exprima em campo, faz o que o seu coração mandar, faz o que o jogo precisa. E ele vê o passe, ele tenta, e o passe era interceptado e a gente se ferrava. Isso acontecia muito com o Xhaka de 6, né? 4 anos de Chaka fazendo isso, assim, era bastante irritante. E o Rice tem uma. Eu acho que ele é melhor assessorado pela comissão técnica do Arsenal. E ele tem uma noção de autopreservação maior do que o do Chaka. Que ele fala assim: se eu acho que eu não tenho nível técnico para fazer esse passe, eu não vou tentar.
E acho que tem essa autoconsciência do Rice talvez seja a maior qualidade dele. Então, o nosso meio-campo, ele é problemático. Eu acredito que a gente não vai conseguir resolver ele apenas com evolução do time. A gente vai precisar de contratar algum jogador para, para formar essa trinca. Eu não consigo ver três nossos que vão funcionar juntos. Eu acho que Havertz, Odegaard e Rice não vão funcionar juntos. Eu acho que Partey, Rice e Odegaard podem funcionar juntos, mas eu não conto com a presença do Partey de nenhuma forma consistente e sólida. Então a gente vai ver tão pouco que talvez a gente não tenha entrosamento suficiente para que esse sistema evolua, né? Então é um problema. Então a gente está realmente precisando fazer um investimento grande no próximo verão, de novo no meio de campo. E talvez isso impeça que a gente consiga comprar o atacante que a gente quer, e talvez a gente fique preso com o Nketiah por mais um ano. Então acostumem-se com a ideia do Nketiah jogar de centroavante enquanto a gente não resolver problemas estruturais do elenco. E quando eu falei, talvez vender o Odegaard seja interessante se uma proposta boa vier, uma proposta muito alta vier nesse momento, é exatamente por isso. Porque no momento, o único jogador do meio de campo que eu acho que a gente não tem dúvida que não é o problema, é o Rice. Certo? Certo. Então, a partir desse momento que a gente vai construir esse meio-campo ancorado no talento e nas qualidades do Rice, a gente tem que pensar quais dois jogadores funcionariam melhor com ele. O Rice de 6 com o Odegaard de 8 não é uma combinação, eles não trocam muitos passes. Essa sinergia não existe. Ela pode vir a acontecer? Pode. Mas pela tendência de como o Rice vê o campo, né, ele tende muito a pender à esquerda, eu não tenho muita segurança que isso vai acontecer. Então hoje a gente traz. Então, havendo uma proposta muito interessante para o Odegaard, eu estaria inclinado a achar que talvez seja melhor faturar esse dinheiro e pensar em como a gente resolve o problema ali do meio de campo de uma forma definitiva. Porque o Havertz é uma gambiarra que não está dando certo. Ele pode ser um jogador útil, ele pode dar certo com outro cara jogando de right eight, ele pode dar certo no lado direito do campo, ele pode ser uma boa alternativa para centroavante no médio e longo prazo e ser esse jogador que entra e que mexe um pouco nas partidas. Ele tem feito isso muito bem, as atuações dele vindo do banco como centroavante, na minha opinião, são muito boas. Obviamente, não para um jogador que custou 50 milhões de libras, mas sim, ele custou, só para deixar claro, o Havertz custou 50 milhões de libras e a gente pode pagar mais 15 dependendo do que ele fizer ao longo do contrato. Se ele continuar jogando desse jeito, vai ficar 50 milhões mesmo, né? Então, mas assim, ele pode ser um jogador útil de elenco, e aí você vai ver que outros times de ponta têm jogadores do preço dele no banco, então eu não acho isso o fim do mundo, a pior contratação que a gente podia ter feito, do ponto de vista de alocação de recursos, né? A gente vê que o Grealish é um jogador de 100 milhões que está constantemente no banco. O United é uma coisa mais complicada. O Chelsea também, né? Porque ele, enfim, opera de uma forma diferente. Mas o Darwin Núñez é um jogador de 90 milhões que está constantemente no banco. E eu não acho que ele seja um jogador horroroso. Ele é um jogador, enfim, complicado. O Real Madrid é cheio de jogador caro no banco. Times de ponta, que nós queremos ser, nós nos vemos como. Volta e meia tem um jogador desse calibre no banco. O próprio Bayern de Munique tem pelo menos um ponta de elite no banco o tempo todo, né? Então, isso é normal. É, não é isso que me incomoda na ideia, assim. Mas, se não der certo com o meia, a gente precisa achar soluções. Eu não vejo o Smith Rowe participando dessa solução. Eu acho o Fábio Vieira um jogador interessante. Eu queria ver mais dele em campo. Ele jogou bem quando foi chamado e depois ele teve um jogo muito ruim contra o Lance, jogando na direita, num time que estava super estreito, super mal ajambrado. Me parece que o Arteta não gostou do que ele viu. Não gostou do que ele viu, porque não vimos mais o Fábio Vieira em campo. E o Smith Rowe tem até ganho mais oportunidades, mas é um jogador que fora da posse de bola me incomoda muito, porque ele não faz nada. Ele tem muito pouca presença, digamos assim, sem bola. Então, a gente tem uma questão ali para resolver. E a gente acho que ficou claro no jogo contra o Sevilha que é uma questão profunda o suficiente. Perdão. É uma questão profunda o suficiente para o time, mesmo com nossa trinca de ataque titular, ter muita dificuldade para cortar o adversário. A gente pode, se a gente olhar para as melhores chances que a gente criou,
Uma foi uma ligação do Tomiasso, que diga-se de passagem foi excelente mesmo contra o Sevilha e num estilo totalmente diferente do Zinchenko, foi muito interessante. Contra o Sheffield eu acho que não funcionaria, mas eu acho que vai ser um jogador que vai jogar bastante essa temporada aí, porque esse estilo mais de força e tal super funciona fora de casa, por exemplo, e de presença e de subidas inesperadas. Eu acho que dá uma mexida nos caras, eles não sabem muito o que reagir com isso, porque o Tomiasso é uma força difícil de parar. Tomiasso acionando o Jesus, que aciona o Martinelli, ele perde um gol bem feito. No segundo, no gol do Martinelli, Gabi, 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 né? O Gabriel Magalhães já faz a limpeza da área olhando para o Gabriel Jesus, acerta o pé dele, que não foi sem querer, obviamente foi um passe muito bom dele. O Jesus faz aquela mágica e bota o Martinelli na cara do gol. E no gol do Gabriel Jesus é uma ligação direta do Raya. Então o nosso meio-campo não criou nada de nota. Assim, as grandes chances foram todas criadas através de transição. Isso é muito preocupante. Muito preocupante. Embora o Jorginho faça uma função segura, não é um jogador para jogar tantos minutos, tantos jogos seguidos. Eu acho que ele já deve estar nas últimas, inclusive. Eu não colocaria ele de jeito nenhum amanhã. É, mas como uma terceira opção de meio campo ali, ele acho que é uma opção muito, muito razoável. E na verdade ele só tá jogando tanto porque o Partey é um completo inútil, né? Não consegue ficar em campo. Eu não sei qual foi a proposta que foi feita em relação a ele, o quão interessante era essa proposta, mas em retrospectiva eu acho que a gente precisava de cada vez menos para fazer esse negócio sair, sabe? Eu não sei se ofereceram 10, 15, 20 milhões, mas se tivessem oferecido 20 milhões talvez eu tivesse aceito. Só pelo histórico de lesão terrível dele e por tudo que aconteceu fora de campo, por todas as questões até humanitárias da situação, enfim, que me incomodam profundamente. Me incomoda ver o Partey com a camisa do Arsenal. Então, quando ele não tá jogando muito, me incomoda muito mais. Basicamente é isso. Então, eu acho que. Vamos lá, vamos ver o time que eu acho que vai a campo. Eu acho que a gente vai a campo com a Raya, White, Saliba, Gabriel e Zinchenko. A gente deve ir com Rice, Havertz e Odegaard. Saka, Ed e Martinelli seria a minha aposta. Pro que o Arteta vai fazer. O que eu faria era back five mesmo, Raya, Magalhães, Zinchenko, Saliba e White, Rice de 6, sem problemas. Eu colocaria Vieira e Odegaard e botaria o Havertz centroavante. Eu gostaria de ver isso. Eu gostaria de ver isso, sim. Eu não daria minutos pro Partey, porque eu acho que. Pra quê, né? Ele vai se machucar de novo. Vamos tentar, sei lá, incorporar ele um pouquinho, talvez, no jogo contra o West Ham no meio de semana, dar uns 20 minutos para ele e talvez jogar os dados, apostar mesmo no Partey no jogo fora de casa contra o Newcastle, que se ele entrar em campo e jogar muito, uma dupla Rice Partey, é um tipo de jogo que eu quero ver a dupla Rice Partey em campo, porque a gente vai precisar deles em campo juntos. Eu não consigo ver o Jorginho lidando muito bem com o Joelinton. O jogo muito físico do Newcastle acho que vai depenar o Jorginho. Não vai dar certo. Mas é isso. Falei um monte sobre o elenco e tudo mais, porque o adversário não é tão interessante. Então a gente tenta expandir em temas para transformar esse vídeo em uma loucura de meia hora, talvez não tão interessante. Valeu, galera. Pós-jogo amanhã, na hora do almoço, quando terminar o jogo, eu devo fazer rápido. Valeu.